Shalom, shalom, queridos, graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos, estamos sendo despertados pelo Pai, mais um dia e glória a Deus por isso. Hoje temos motivos para celebrar o Senhor porque Ele está nos despertando, amém? Estamos iniciando um novo dia, domingo, um dia maravilhoso, primeiro dia da semana, um dia que nós vamos consagrar ao Senhor, vamos nos conectar com Ele, com tudo aquilo que Ele colocou em nós. Amém? Hoje nós temos mais uma porção da palavra do Senhor para nós, para nos fortificar, nos ativar e também nos desenvolver nessa vida em Deus, para que possamos governar, cumprir o nosso propósito e o nome dele ser glorificado e exaltado. Amém? Amados, eu quero falar com você hoje sobre uma frase que Jesus disse para um leproso. Quando o leproso chegou até ele, depois que ele fez um sermão, ele desceu do monte e ali um leproso chegou perto dele e pediu para que ele o curasse, para que ele o purificasse. Mas ele falou dessa forma: se tu quiseres, tu podes. Ok? E aí Jesus falou: eu quero, seja limpo. Essa frase, eu quero, é o que muita gente hoje não tem certeza que Jesus está falando isso. Não em questão dessa passagem, mas em relação à sua própria vida. Muitas pessoas não têm certeza se Jesus está dizendo eu quero. Muitas pessoas estão se perguntando se essa é a vontade de Deus, resolver a sua situação, mudar as circunstâncias da sua vida, do seu casamento, de algum problema físico, né, de alguma enfermidade, algum problema financeiro ou qualquer outra situação que você precise da intervenção e do favor de Deus. Essa frase, sim, eu quero, muita gente tem dúvida se realmente o Senhor está falando isso. Então eu quero te trazer algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração em relação a isso. Por quê? Porque nós nos sentimos muitas vezes como leproso. O que significa lepra no contexto bíblico? Significa a representação de pecado, ok? Então, muitas das vezes nós nos sentimos culpados de alguma coisa que a gente cometeu, de algum erro, e a gente falha, né? Nem tem um ser humano na face da terra que não tem falhas, e quando a gente falha, a gente se sente culpado. E a culpa, ela faz a gente se afastar das pessoas e por causa disso a gente começa também a olhar para as pessoas achando que elas também não querem mais estar conosco. Por quê? Porque eu estou me sentindo um culpado. Então o leproso, ele vive como? Ele vive de uma forma isolada. Por quê? Porque a sociedade em si não quer estar com ele, porque a lepra ela era contagiosa, ok? Então ninguém queria estar perto dele. Então, no final das contas, qual é o sentido da da declaração do leproso quando ele fala assim, ó, se tu quiseres, está lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2, você vai ver isso que eu estou falando aqui. Se tu quiseres, pode me limpar, pode me purificar. E Jesus falou, eu quero, e impôs as mãos sobre ele, e o purificou. Jesus poderia simplesmente falar, eu quero, seja limpo, acabou. Mas por que Jesus tocou no leproso? Porque são duas situações que uma pessoa que se sente culpada, e a lepra ela é uma representação de culpa, de pecado, e por causa disso, quem é pecador se sente culpado, se sente condenado pelo seu pecado, e não tem motivação nenhuma para se sentir que vai ser acolhido, que vai ser ajudado, que vai ser beneficiado, que vai ser abençoado, principalmente por Deus. E é nisso que o Senhor está mostrando, ao contrário para nós, não só nessa passagem, mas em qualquer uma que você for ler na Bíblia, em relação às ações de Jesus diante das pessoas. Nós vamos ver que é o contrário. Por quê? Porque quando a gente tem dúvida se o Senhor vai nos abençoar, Ele já está dizendo para nós, eu te abençoo. Fazendo o quê? Por exemplo, despertando você mais um dia de vida. Isso é bênção para você. Ok? Então, quando Ele te dá o fôlego de vida, quando Ele te dá a capacidade, a habilidade para você resolver as coisas, quando Ele te dá uma inspiração, quando Ele te traz um livramento, ok? Tudo isso Ele está dizendo para você, eu estou te abençoando, eu estou agora trazendo palavras, eu estou te ensinando, eu estou te trazendo pessoas para falar da minha palavra para você, para que você possa viver uma vida em abundância. Então, ou seja, enquanto nós estamos achando que o Senhor não está
gostando das nossas posturas, não está gostando, não quer mais, está nos rejeitando, ou de alguma forma está entristecido conosco, ele está fazendo justamente o contrário. Ele está nos abençoando, mas nós muitas das vezes não conseguimos enxergar que nós estamos sendo abençoados pelo nosso Pai. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. Então a gente supõe, a gente faz uma conclusão. Deus não está me abençoando. Porém, eu quero te dizer que é o contrário. Deus está te abençoando. Você hoje está despertado. Ou seja, Deus te deu mais um dia de vida. Deus te deu um fôlego para você acordar e falar assim, você tem mais uma oportunidade. Mas não como se fosse, ou você faz agora o que tem que fazer ou você vai morrer. Não é nesse sentido. É o fato de que você precisa cumprir o seu propósito. Eu quero que você viva e viva bem. E eu te dou mais um dia para você viver. Então, enquanto eu estou te sustentando com fôlego de vida, eu estou te sustentando com tudo que você não tem condições de produzir, de criar, é o Senhor que está fazendo isso, ok? Tem certas coisas que somos nós. Por exemplo, um desenvolvimento somos nós. Nós precisamos nos desenvolver nas nossas capacidades, habilidades, em tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos desenvolver. Deus nos deu capacidade de andar. Mas você não começou já andando, você caiu muitas vezes, depois você foi pegando um jeito, aquela coisa toda, foi pegando firmeza nas pernas, e aí você começou a andar, ok? Isso se chama desenvolvimento, tá certo? Então isso é eu e você, tá certo? Agora, a capacidade para andar, isso vem dele. Isto vem dele. A capacidade de aprender, a capacidade de ver as coisas, a capacidade de perceber, vem dele. Mas nós precisamos desenvolver tudo isso. Por que a gente não vê isso como bênção? Porque nós temos uma visão muito limitada, muito fechada, ok? Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos, nem sabemos também quem é Deus. Sabemos de um Deus que a religião conta para nós, ok? Mas nós não sabemos verdadeiramente quem Ele é. Nós não temos um relacionamento tão íntimo assim com Ele, por causa disso nós temos uma visão muito pequena, muito limitada, e faz com que nós tenhamos também uma vida muito pequena, muito limitada, o nosso mundo muito pequeno, sendo que o Senhor nos entregou o mundo inteiro. Toda a terra é para nós, está lá em Salmo 115. Toda a terra é para nós, só que nós vivemos num pedacinho tão pequeno. Às vezes nosso mundo é só naquela cidade, ou naquele bairro, ou só naquela empresa, naquela escola, sempre com as mesmas amizades. E o Senhor nos deu a terra inteira, e muitas pessoas nasceram, cresceram e morreram, sem nem sequer conhecer 2% de toda a terra, ok? Então são algumas coisas que o que faz as pessoas viverem dessa forma, muitas das vezes é porque não tem certeza dessa frase, sim, eu quero. E é isso que eu quero afirmar no seu coração hoje, que você vá viver o seu dia de hoje tendo essa convicção que o Senhor está dizendo, sim, eu quero. E o motivo de você estar vivo hoje é por causa desse sim, Ele quer. Então, se ele pôde purificar um leproso, não só um, ele purificou vários, e era o sinônimo, ou seja, era uma representação de pecado, o que vai impedir ele de te abençoar? Se a maior representação de pecado era a lepra, e ele purificou todos os leprosos que chegaram até ele, e não só purificou, mas ele tocou. E pela própria lei na época, ele não podia, ninguém podia tocar no leproso, certo? Porque senão seria condenado. Ele tocou. Por que ele tocou? Porque ele queria fazer com que essa pessoa não só ouvisse que ele queria, mas ele percebesse o amor com um toque. Quantos e quantos anos esse leproso não tinha um toque afetivo? Quantos e quantos anos esse leproso não tinha uma pessoa que chegasse perto dele para olhar para ele, trazer uma palavra direcionada para ele de bênção? Uma palavra de bênção, uma palavra de elogio, uma palavra dizendo, eu quero fazer algo de bom para você. Quanto tempo faz que esse rapaz não tinha um toque afetivo? Então Jesus não só falou, não só purificou, mas tocou nele para que ele fosse purificado. Como? Com um toque afetivo. Então, muitas das vezes nós não estamos percebendo que Deus está nos abençoando, mas o fato de tudo o que está acontecendo na nossa vida, de você ter acordado hoje, de você ter o fôlego de vida, de você ter capacidade para analisar as coisas, de aprender, tudo. Você tem alimento, você tem a chuva, você tem o sol,
que faz brotar o alimento. Isso, esse alimento que você come todo santo dia. Nenhum homem tem capacidade de fazer chover, nenhum homem tem capacidade de trazer o sol, ou seja, nenhum homem tem a capacidade de fazer o que a terra tem que fazer para que o alimento chegue até você, ok? Então, ou seja, mas eu tenho que trabalhar, então, quem te deu capacidade para você trabalhar? Quem te deu capacidade para você aprender sobre esse trabalho que você está fazendo agora? Quem está te dando, quem está falando com você, despertando você, não só para acordar de manhã, mas também para dizer que, olha, o mundo é muito maior do que o que você está pensando. E você tem toda a capacidade do mundo de talvez até mudar de trabalho, mudar de profissão, mudar de vida, mudar de tudo. Por quê? Porque ele te deu vida e vida em abundância. E nós precisamos acreditar nisso, para que possamos viver tamanha vida que o Senhor nos deu. Porém, por causa de culpa, e por que nós sentimos culpa? Porque também não aceitamos. Veja bem, quando uma pessoa está no sentido de lepra, tá bom? Vou trazer o contexto da época, sentido de lepra, e quando a gente está com culpa, a gente não consegue, veja bem, é como se a gente perdesse a capacidade de aceitar que alguém pode fazer alguma coisa de graça para nós. E o mundo nos ensina, ninguém dá nada de graça, tá certo? O mundo também nos ensina, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Muita gente já ouviu isso, ok? Então, ou seja, as pessoas falam para a gente desconfiar quando alguém nos abençoa sem querer nada em troca. E isso faz com que gere uma crença dentro de você. Então, quando você comete algum erro, ou você sabe que você não está vivendo uma vida muito honesta, muito legal, moralmente falando, e até espiritualmente falando, você que de repente já é cristão, você não tem buscado muito a Deus, você não tem lido muita Bíblia, você não tem orado, você não tem jejuado, sabe? Você talvez não está indo mais em nenhuma igreja e tudo mais. Eu sei que você sente algumas culpas, você pode até não reconhecer diante das pessoas, mas é o que a Bíblia fala lá em Salmo 51. Tem jeito, meu irmão. Você não tem como fugir do que está na palavra. Você crendo ou você não crendo, ela vai se cumprir em todos os aspectos na sua vida, ok? Então, dentro disso, muitas pessoas, por se sentirem culpadas, se sentirem amarguradas, decepcionadas, frustradas, ansiosas, elas não conseguem aceitar algo de graça. Elas acham que temos que fazer alguma coisa. E quando você faz e não dá o resultado que você quer, isso afirma mais ainda a tua crença. Porém, o que o Senhor está dizendo agora para derrubar essa crença é: eu estou te abençoando quando eu arrumo a sua vida. Quando eu estou arrumando, te dando um direcionamento para mudar, te dando uma nova vida, você nascer de novo, você ser batizado no meu Espírito, você ser batizado no batismo de arrependimento. E eu começo a falar com você, eu começo a habitar no seu espírito, no seu coração. Eu estou te abençoando. Eu estou te abençoando. É o que o Senhor está dizendo para nós. Mas o que é bênção para você? Talvez é só coisa material. Se você tiver tudo do que você quer de material, aí você vai se sentir abençoado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço vários e vários filhos que têm de tudo porque os pais deram para eles. Mas eles não se sentem amados porque têm tudo que o pai podia dar materialmente. Sabe por quê? Porque não tem contato afetivo. Os pais trabalham para dar coisas materiais. Eles têm de tudo. Celular de última geração, TV, videogame, carro, moto, roupas, sabe? Tem dinheiro para sair para as baladas, tem dinheiro para sair com tudo, viajar e para onde quiser. E essas pessoas, a maioria delas, a grande maioria, infelizmente, elas são as pessoas mais revoltadas da face da terra. Sabe por quê? Porque não é a coisa material que traz sentido para você. É você que dá sentido às coisas. Mas quando você não sabe quem você é, você busca nas coisas ter sentido na sua vida, certo? E aí quando você tem as coisas, aí vem uma baita de uma decepção, porque aí você vai olhar para alguém que não tem o que você tem e talvez está muito mais feliz do que você, certo? Por quê? Porque talvez aquela pessoa já saiba quem ela é, ela não depende de coisas para ser feliz. Não que coisas não sejam importantes, não me entenda mal. Eu estou dizendo que você não depende de coisas para ser feliz. Você é a razão das coisas existirem. Então, governe sobre as coisas, não deixe as coisas dominarem você, ok? Não se permita ser definido pelas coisas, mas você que define as coisas. Lá no Jardim do Éden, era Adão que definia os nomes de tudo, sabia tudo, o que tinha que fazer, cada situação, ele que dava o nome, ele que definia o que é o que ali na terra, ok? Não foram as coisas que definiram Adão. Mas o que eu quero dizer é isso, talvez você
não se sente tão motivado de chegar na presença de Deus e por alguma culpa. Você tem alguma coisa que você fez no passado ou que você deixou de fazer, você sabia que você tinha que fazer e não fez, talvez você tinha que pedir perdão para alguém e não deu tempo. Essa pessoa talvez veio a óbito, veio a falecer, ou então se afastou, foi embora e você não tem mais contato. Ou seja, você pode ter traído, você pode ter batido em alguém, você pode ter xingado alguém, você pode ter roubado alguém. Ou seja, tem inúmeros motivos que talvez você possa se sentir culpado. Seja por fazer algo ou por não fazer, por não se colocar naquilo que você realmente tinha que estar fazendo. Isso faz, como um leproso, se afastar das pessoas e ele não acreditava que alguém poderia fazer alguma coisa por ele. Por isso, da afirmação, da declaração dele, melhor dizendo, se tu quiseres, faça-me limpo, cura-me, me purifica. E Jesus, então, ele foi e falou, eu quero. Essa frase, ela é extremamente importante. Ela é tão importante quanto aquela que Deus Pai falou para Jesus quando ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. São frases maravilhosas, mas são poderosas. Não são frases bonitas, românticas. Não é isso. São frases que definem o nosso coração, que fortalecem o nosso ser e a nossa identidade nele, por saber a bondade dele. A bondade dele não depende de você, a bondade dele é dele e ele define, ele já é a própria bondade e acabou. Não é você que estimula ele a fazer alguma coisa por você. Muito pelo contrário. Jesus, vindo à Terra, você pode olhar isso lá em Efésios também, capítulo 2, ele vai falar que nos deu a vida no momento que nós éramos pecadores, ou seja, nós não merecíamos absolutamente nada. E ele, nosso Pai, entregou Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Meu irmão, qual é o motivo que você está esperando de ser abençoado? O que você está achando que está impedindo de Deus te abençoar? Deus já está te abençoando, é você que está com o coração fechado, porque você talvez se sinta culpado de alguma coisa, ou você acha que você não está no nível. Talvez você não chegou no nível que era necessário para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Uma coisa é a questão de maturidade, outra coisa é a questão de mérito. A maioria das pessoas não entra na questão da maturidade, a maioria das pessoas entra na questão do mérito, ok? Então muita gente pensa que eu não alcancei esse mérito todo com Deus para receber determinadas bênçãos. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, talvez você creia que Deus possa te curar. Mas se você talvez tiver um caroço no corpo, aí eu já não sei, porque eu acho que eu não estou ainda nesse nível de mérito, de ser merecedor de receber essa bênção. Ei, Jesus é a justificativa de Deus para te abençoar. Eu quero te dizer que tudo já está favorável a você por causa de Jesus Cristo. Deus Pai já está te abençoando, por isso ele veio para te dar vida e vida em abundância. Qual é a bênção que você quer? Que não seja vida e vida em abundância. Você sabe o que é vida? Continue conosco todos os dias às 5h45. Você vai estar aprendendo sobre isso. Nós vamos estar trazendo essa porção para você entender, para você aceitar e viver e desenvolver essa vida em Deus e começar a viver sua vida e vida em abundância. Por isso, nos ajude. Se inscreva aí no canal, compartilhe com as pessoas, para que sejam também edificados, que tirem dela esses pensamentos, esses conceitos e essas crenças que ficam limitando elas, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque estão aceitando palavras religiosas ao invés de aceitar a revelação mesmo da palavra de Deus no seu coração, que nos liberta. É o que ela diz. Conhece a verdade e a verdade vai te libertar. Se você não está se sentindo livre, é porque talvez você não está aprendendo a verdade. E eu não estou dizendo que talvez o seu pastor não está pregando a verdade, é porque talvez o seu coração não esteja disponível também para a verdade. Também tem essa. Não é questão de culpar alguém, não. É o fato da gente ter uma análise crítica mesmo e falar, espera aí, meu coração está disponível para realmente ouvir a palavra de Deus e ser confrontado? Porque se Deus tem uma vida nova para mim, isso quer dizer que essa vida que eu tenho não presta, não faz sentido, eu preciso mudar ela, ok? Deus não quer adaptar nada na sua vida, Ele tem uma vida nova e uma vida completamente nova para você. Ele já está te abençoando, por isso Ele falou para o leproso e Ele fala para você no dia de hoje, eu quero. Seja abençoado, seja ativado, seja desenvolvido numa vida no Pai, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, que Deus abençoe sua vida
poderosamente. No dia de hoje, o Senhor está dizendo sim para você, porque Ele já fez tudo que era necessário para vivermos uma vida em abundância, no nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. Eu espero você amanhã, às 5h45, sendo despertado pelo Pai. Tchau, tchau.